queria que quando você se sentasse, você não fechasse a Bíblia, já deixa a Bíblia aberta nesse texto aí. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, lá depois de Romanos, né? Logo no primeiro capítulo, do versículo 10 ao 17. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Cristo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Amém? Bendita seja a palavra do Senhor. Pode sentar. Deus aplique a nossa vida, ao nosso coração, a nossa mente, essa palavra rica e poderosa. Amém, amados? Amém. Irmãos, eu expliquei ontem, eu preciso pelo menos resumir hoje, para que alguns que não estavam aqui ontem entendam. Deus colocou no meu coração o desejo de pregar a primeira carta de Coríntios para os irmãos. Tá? Então, sempre que eu puder, no domingo, no sábado, que eu estiver pregando aqui, eu vou estar fazendo a exposição da primeira carta de Coríntios. Os irmãos sabem que a gente convida pregadores, né? Tudo bem, os pregadores vão vir, vão pregar. Mas quando for eu que estiver pregando, eu vou pregar, vou expor a primeira carta de Coríntios para os irmãos. Amém, queridos? Amém. Então, se você quiser entender o que realmente essa carta diz em detalhes, esteja atento, não falte os cultos, venha, porque nós iremos fazer uma exposição capítulo por capítulo. Tá? Talvez não versículo por versículo, mas uma exposição com tempo, com calma, explicando os textos dos irmãos, explicando as particularidades dessa palavra para os irmãos, para que a gente possa absorver mais da palavra de Deus, da doutrina de Deus que está nessa carta e que é extremamente profunda para a vida da igreja. Amém, queridos? Então, ontem eu preguei do versículo 1 até o versículo 9. E hoje eu irei pregar do versículo 10 até o versículo 17 do capítulo 1. Eu preciso resumir um pouco do que eu falei ontem aqui. Né? Eu mostrei, primeiro, o contexto da cidade de Corinto. Falei quase 20 minutos só sobre isso, mostrando que Corinto era uma cidade difícil, mostrando que Corinto era uma cidade que tinha prostituição muito feroz, mostrando que Corinto era uma cidade que tinha uma prática de homossexualismo muito forte também. Então Paulo, quando vai até Corinto, no capítulo 2 dessa carta, ele fala que ele entrou nessa cidade em temor e tremor, diante de Deus, em fraqueza, porque ela era uma cidade muito difícil de se pregar o Evangelho. Mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, fez com que o Evangelho fosse eficaz nessa cidade. E Corinto se tornou uma igreja grande. Corinto era uma igreja grande, era uma igreja que cresceu, que se desenvolveu. Porém, ela se tornou uma igreja muito complicada, uma igreja com muitos problemas. Mas uma coisa é certa, e isso eu falei para os irmãos ontem, eu quero relembrar aqui. Paulo fala no início da carta de uma maneira muito carinhosa para aquela igreja. Por quê? Porque as igrejas são de Deus. E ele fala isso lá no capítulo 1, versículo 2. Ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Depois, no meio do versículo 2, ele chama aqueles irmãos de santificados em Cristo. Ele diz que aqueles irmãos foram chamados para ser santos.
Ele fala no versículo 3 que a graça de Deus estava sobre aqueles irmãos em Jesus Cristo. Ele fala no versículo 4 que Deus tinha propósito de graça na vida daquela igreja. Ele fala no versículo 5 que aquela igreja em tudo foi enriquecida em Cristo. Ele fala no versículo 6 que o testemunho de Cristo era confirmado no meio daquela igreja. Ele fala no versículo 7 que não faltava dom algum àquela igreja. Ele fala no versículo 8 que aquela igreja precisava ser confirmada em Cristo para ser irrepreensível no dia do Senhor Jesus, no dia do juízo, no dia da prestação de contas. Ele fala no versículo 8 que fiel é Deus, que chamou aqueles irmãos para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quer dizer, Deus preservaria, Deus cumpriria a sua fidelidade para com a vida da igreja. Então, amados irmãos, o apóstolo Paulo começa mostrando que por mais que haja erros, por mais que haja dificuldades, por mais que haja lacunas humanas no meio da igreja, a igreja, ela pertence ao Senhor Jesus. Deus santifica a igreja, Deus ama a igreja, Deus dá dons para a igreja, Deus dá graça para a igreja, Deus abraça a igreja e Deus é fiel para preservar a igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, amados? Então pregamos sobre isso ontem, tá? E hoje iremos continuar a pregação, a exposição desse capítulo 1. Depois do apóstolo Paulo falar todas essas verdades, fortalecendo a fé daqueles irmãos, para que aqueles irmãos entendessem que por mais que haja defeito humano dentro da igreja, porque nós somos humanos, e onde está o homem ali há problema, há defeito sim, essa igreja, ela é protegida por Deus, ela tem o dom de Deus nela, na vida dela. Se ela for realmente uma igreja de Cristo, uma igreja bíblica, uma igreja que tem Jesus como centro. Não é? Então, amados irmãos, depois que ele fala isso, no versículo 10, ele passa a exortar aqueles irmãos. Ele passa a exortar aquela igreja. Ele passa a começar a tratar algumas coisas que precisavam ser tratadas na vida da igreja. E como eu falei ontem, eu quero falar hoje para vocês também, que todas essas palavras, esses princípios, esse tratamento que aparece na Bíblia, por incrível que pareça, muitas vezes parece que a palavra está falando para nós hoje. Tem a ver com a nossa realidade, tem a ver com o que acontece conosco hoje. Tem a ver com a nossa forma de ser igreja hoje também. E a partir do versículo 10, amados irmãos, nós podemos entender e ver que o apóstolo Paulo começa a exortar a igreja com respeito à unidade. A unidade. Ele traz ao coração daqueles irmãos, à vida daqueles irmãos, uma doutrina, um ensino a que aqueles irmãos precisavam voltar a entender o contexto bíblico de unidade de igreja, que é um contexto que não pode faltar na igreja do Senhor Jesus Cristo, que é um ponto fundamental onde a igreja pode ter êxito ou pode sofrer. O apóstolo Paulo identifica isso e escreve para aqueles irmãos, exortando eles a respeito dessa coisa tão importante na vida da igreja. Não só na vida da igreja, na vida em geral. Se você não tiver comunhão, se você não tiver unidade no seu casamento não vai ser um bom casamento. Se você não tiver comunhão, entendimento no lugar onde você trabalha, com seus colegas de trabalho, o seu trabalho não vai ser um trabalho bom. Em qualquer área da sua vida é preciso unidade, é preciso comunhão, é preciso entendimento. Muito mais na igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? E é isso que o apóstolo Paulo vai começar a falar, vai começar a mostrar coisas importantes que nós vamos ver aqui na exposição desse texto. Antes de tudo, eu queria que vocês olhassem no versículo 10 e no versículo 11, no início dos versículos. Primeiro no versículo 10 ele diz assim: rogo-vos, irmãos. Rogo-vos, irmãos. E no versículo 11 ele diz: pois a vosso respeito, meus irmãos. Rogo-vos, irmãos, no versículo 10, no início do versículo 11, pois a vosso respeito, meus irmãos. Isso é uma linguagem onde o apóstolo Paulo, ele se identifica com a igreja. Então, às vezes, nós olhamos e nós vemos erros num ambiente onde nós precisamos ter unidade, e nós achamos que a nossa postura
ela precisava ser de reprovação, né? Às vezes a gente se afasta, às vezes a gente quer que aquelas pessoas que de repente estejam pensando errado, ou estejam fazendo alguma coisa errada, fiquem mais longe possível de nós. Mas o apóstolo Paulo, ele usa uma linguagem de identificação com aquela igreja, de carinho. Ele diz assim: meus irmãos, eu rogo a vocês, meus irmãos. Eu não estou rogando a alguém que eu não conheço. Eu não estou rogando a alguém que eu não tenho uma relação. Eu não estou rogando a alguém que não tem nada a ver com a minha vida. Eu estou rogando a pessoas que são meus irmãos em Cristo. Então, quando Paulo chama eles de meus irmãos, Paulo está se colocando no meio daquela comunidade que foi gerada por ele, que pecou contra ele. Lá na frente a gente vai ver que os coríntios, eles colocaram em xeque o apostolado de Paulo, o chamado de Paulo. A segunda carta de Coríntios vai falar muito sobre isso, né? Como é que você gera uma igreja, certo? E aquela igreja depois ela se coloca contra você, dizendo que você não é chamado por Deus, não é apóstolo, não é de Deus. Olha que coisa interessante. Você é isso com o apóstolo Paulo. Mas mesmo assim ele se coloca no meio daquela comunidade, ele se coloca no meio daqueles irmãos. E a aplicação disso para a nossa vida hoje, no aqui e no agora, é essa. Nós somos igreja, queridos. Nós temos dificuldades como igreja, como qualquer igreja tem. Mas nós não podemos nunca olhar essas dificuldades do lado de fora da janela, como se nós não tivéssemos nada a ver com aquele contexto, com aquele povo, com aquela situação. Antes nós precisamos nos colocar no meio dessa família, dessa comunidade. Dizer assim: meus irmãos. Quando ele fala meus irmãos, quem usa muito essa linguagem também é Tiago, lá na carta dele. Meus irmãos, amados irmãos, irmãos, uma linguagem de intimidade. Ele está se colocando no meio daquela comunidade. Está dizendo: eu não sou melhor do que vocês, eu sou igual a vocês. Mas em Cristo, eu preciso chamar a atenção de vocês por respeito a algumas coisas que vocês precisam melhorar na caminhada da igreja de vocês. Amém, queridos? Nunca tente fazer algo no contexto da igreja de fora. Nunca tente fazer algo como se você não fosse parte da igreja, né? Às vezes as pessoas chegam para mim: pastor, a igreja é isso, a igreja é aquilo e tal. Mas que igreja você está falando? Você não é igreja também? Você não faz parte da igreja? Você não é membro da igreja? Corpo de Cristo? Você está falando de você mesmo. Você está falando daquilo que você está inserido por Cristo. Faz parte. É uma massa homogênea que não pode se separar. Glória a Deus. Eu preciso entender isso, para que a gente possa ser ouvido também. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, amados? Então, o apóstolo Paulo usa essa linguagem tremenda, profunda, e ele fala, irmãos, que os partidos existiam naquela igreja, no versículo 10. Rogo dos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que fareis toda a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. No final do versículo 11, ele diz que soube por aqueles da casa de Cloé de que havia contendas entre aqueles irmãos. E aí, no versículo 12, aparecem os motivos, as causas daquelas contendas que havia dentro da igreja. No versículo 12 aparecem os motivos. E ele diz assim: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Então, os partidos e as divisões eram as causas das contendas dentro da igreja de Corinto. Existiam outros problemas, mas eles geralmente eram gerados desses partidos e dessas divisões que existiam dentro da igreja. No versículo 12 aparecem 4 partidos dentro da igreja de Corinto. 4. Primeiro, o partido de Paulo. Está no início do versículo 12. Tinha aqueles que diziam: eu sou de Paulo. Então era um partido, era um grupo que dizia: eu sou de Paulo. E esse grupo geralmente estava ligado à questão da luta pela liberdade cristã
que era a ênfase da pregação de Paulo, e eles estavam ligados ao estabelecimento da graça, do fim da lei, que ainda era muito forte na época. Então eles lutavam, eles reverberavam as palavras de Paulo, as atitudes de Paulo, mas eles se tornaram partidários, que era algo que Paulo não queria. E eles estavam ali, envolvidos naquele partidarismo. Então, muitas vezes, a graça e a liberdade cristã, irmãos, é algo de Deus. Mas nós não podemos tornar as coisas de Deus em partidarismo. Nós não podemos tornar as coisas de Deus em sectarismo. E muitas vezes, se nós não tivermos cuidado, nós fazemos isso acontecer. Então, esse era o partido dentro da igreja, o partido de Paulo. Tinha também ali o partido de Apolo. O versículo 12 ainda diz: eu de Apolo. Um estava dizendo que era de Paulo, outro de Apolo. Então existia o partido de Apolo. O partido de Apolo foi um partido que criou um tipo de elite intelectual dentro da igreja. Porque Apolo era um homem extremamente intelectual. Apolo era um pregador eloquente. Apolo era um teólogo eficaz. Apolo era, dentro da cultura grega, ovacionado na época. Porque era um homem que arrastava multidões pela sua fala, pela sua eloquência, pela sua habilidade de falar, pela sua retórica. E dentro da igreja existiam aqueles que estavam criando também um tipo de partidarismo baseado em eloquência, baseado em intelectualidade. E Deus não mandou que isso acontecesse. Mas estava lá o partido, estava lá o grupinho, estava lá a facção de Apolo. Aí aparece também o partido de Pedro. Olha que interessante. E olha que Pedro não estava nem ativo dentro da questão da igreja de Corinto. Mas aparece o partido de Pedro, que era os representantes do cristianismo judaico, que eram aqueles que queriam ainda que as regras do judaísmo, da lei de Moisés e tudo mais, estivessem dentro da prática cristã. Então o cara se converte em Jesus Cristo, sim, mas ele tem que continuar obedecendo às regras da lei. Esses eram do partido de Pedro, que era o grupo, que era o partido, que era a facção, que lutava pelas questões do judaísmo, do legalismo. Eram aqueles que eram ligados a regras, eram aqueles que eram ligados a proibições, eram aqueles que eram ligados à letra da lei, no sentido estrito da prática cristã da igreja. Eram os de Pedro. E existia também, irmãos, um quarto partido naquela igreja, que também está no versículo 12 ainda, o partido de Cristo. Aí você vai dizer assim: o partido de Cristo é o legal, é o que eu devo seguir. Mas não era o partido de Cristo como Cristo. Talvez esse dos partidos de Cristo eram os mais perigosos de todos. Porque esses que diziam: nós somos de Cristo, qual era a ênfase deles? Primeiro, nós não temos líder. Ninguém manda na gente dentro da igreja. Quem manda na gente é a gente mesmo. Eles tinham, irmãos, uma tendência individualista muito grande, partindo de uma insegurança, de uma resistência dentro da própria personalidade deles, talvez de experiências ruins dentro da própria igreja. Eles tinham um espiritualismo subjetivo. Eu não preciso que ninguém me ensine nada, eu aprendo direto de Cristo, eu aprendo direto de Deus. É Deus que fala comigo. Pastor nenhum, líder nenhum pode vir falar comigo. Paulo não vale nada. Paulo não vale muito menos. Pedro que orou. Meu negócio é ele e Cristo. E criavam uma espiritualidade subjetiva, onde a palavra de Deus muitas vezes era colocada de lado. Esses aí eram os que tinham mais tendência de sair e formar outras igrejas em busca de mais espiritualidade. Essa igreja aqui não é espiritual, não, eu vou sair e vou fazer uma igreja boa, espiritual de verdade. Gente desse tipo, que já tinha lá na igreja de Corinto. Por quê? Não, nós é que somos de Cristo. Esses aí não são de Cristo, não. Esse pastor não é de Cristo, não. Esse
Apolo aí que é pregador não é de Cristo, não. Então eram partidos que estavam dentro da igreja, se degradando, se consumindo, fazendo com que a igreja que foi criada para ter união, unidade, não pudesse viver essa unidade para a qual Deus a criou. E aí o apóstolo mostra os princípios, no versículo 10 ainda, pelos quais esses partidos, que contrariavam esses partidos, os princípios que vinham da própria palavra de Deus, que contrariavam esses partidos, que era falar a mesma coisa, que era ser inteiramente unido, mentalmente, e tendo o mesmo parecer diante de Deus, diante de Cristo. No versículo 10, no final do versículo 10 vai aparecer isso, tendo a mesma disposição mental e no mesmo parecer. Então, falar a mesma coisa significa harmonia, falar a mesma coisa significa cooperação, falar a mesma coisa significa você se satisfazer com aquilo que Deus está fazendo no meio da sua igreja. Falar a mesma coisa é você entender as coisas pela mentalidade de Deus. Falar a mesma coisa é você perceber realmente aquilo que Deus está falando e que está fazendo através da sua igreja como um todo, dos princípios que regem a igreja, dos líderes que são aqueles que têm uma maior responsabilidade diante de Cristo e ter o mesmo pensamento e o mesmo parecer. O que é que causa contenda, divisão e todas essas coisas? O que é que causou todos aqueles partidos dentro da igreja de Corinto? Pensamento diferente, parecer diferente. Pensamento contrário, parecer contrário. Não é? Pastor, como é que a gente vai sempre pensar a mesma coisa? Nós não somos chamados a sempre pensar a mesma coisa em todas as áreas da vida. Mas aquilo que a palavra nos ensina, amados irmãos, como sempre sendo prioridade, como sendo a doutrina bíblica. Por isso que a doutrina é uma das coisas mais centrais da igreja, para que a gente tenha o mesmo pensamento, o mesmo parecer. E aí nós podemos ter as nossas diferenças, mas dentro daquilo que é essencial para a unidade da igreja, nós temos o mesmo pensamento e nós temos o mesmo parecer. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Porque senão nós não estaremos glorificando a Cristo, não é? Então o pastor, ele pode até não gostar de usar gravata, mas isso não vai impedir que o pastor seja um pastor. Isso é uma questão ligada ao partido de Pedro, que era ligado à questão das regras, das proibições e muitas coisas mais. Não está ligado à doutrina de Cristo. Agora, se ele não tiver caráter, é outra coisa. Se ele não souber ensinar a palavra da verdade, aí é outra coisa. Se ele não for fiel à sua esposa, aí é outra coisa. Mesmo pensamento, mesmo parecer. Tem um princípio que foi estipulado lá no tempo dos pais da igreja. Os pais da igreja vieram depois dos apóstolos, tá? Depois dos apóstolos, foi a época dos pais da igreja. Santo Agostinho, Jerônimo, Eusébio de Cesareia, tem um monte deles. E eles estipularam um princípio que serve até hoje para a vida da igreja. Eles estipularam um princípio dizendo o seguinte, que no essencial, isso com respeito à vida da igreja, no essencial, nós devemos ter unidade. No essencial, devemos ter unidade. No não essencial, diversidade. No não essencial, diversidade. E em tudo, amor. Amém? No essencial, unidade. Daquilo que é bíblico, que é doutrinário, que não se negocia. Toda a igreja de Deus, ela precisa ter unidade. Vamos supor, uma suposição, tá? Nós somos cristãos pentecostais. Cremos em questões de contemporaneidade dos dons espirituais, praticamos isso dentro da igreja. Mas nós temos comunhão com irmãos que são de igrejas, de denominações, que não são pentecostais, não praticam isso como nós praticamos, mas acreditam nisso de outra forma, não contrariando a doutrina bíblica. Então você pode, de repente, estar no culto com um irmão batista, com um irmão presbiteriano, com um irmão luterano, sabendo que aquela igreja, aqueles irmãos ali, eles têm o essencial que pertence a uma igreja cristã. E como eles
têm esse essencial, mesmo eles tendo alguma diferença de nós temos a obrigação de ter comunhão com esses irmãos. Porque na doutrina que é essencial, eles não divergem de nós. É diferente de você pegar uma seita, como tem muitas seitas aí afora, que de repente diz que Jesus não é Deus. Aí quebrou. Foi em cima de um fundamento bíblico irrevogável. Tirou a divindade de Cristo, isso não pode ser aceito. E aí não há como a gente ter unidade. Agora, é muito triste quando a gente vê igrejas, pessoas, baseando a sua unidade, a sua comunhão com o próximo, em usos e costumes. Se a pessoa vê as coisas do seu jeito ou não. E negando muitas vezes o amor a essa pessoa, que precisava ser aquilo que nós nunca poderíamos negar a ninguém. Nem mesmo aqueles que são hereges. Porque o princípio de combate à heresia é você combater a heresia e não o herege. O herege você respeita. O herege você tenta até ajudar ele. É difícil, o brasileiro não quer, né? É teimoso. Mas você combate a heresia e não o herege. Amém, amados? Está aqui, era o que acontecia e é o que acontece ainda hoje. Então nós precisamos, irmãos, entender o princípio que vem de Deus. O princípio que vem de Deus é que a igreja lute por unidade. Amém? Irmãos, às vezes, eu tenho que abrir mão daquilo que para mim parece melhor, daquilo que para mim parece mais razoável, daquilo que vai me satisfazer mais dentro do contexto cristão, por aquilo que vai ser melhor para os meus irmãos. Então muitas vezes não vai ser bom para mim, mas vai ser bom para a maioria dos irmãos. É isso que eu tenho que fazer. É nisso que eu tenho que concentrar a minha decisão, a minha visão, as minhas palavras, o meu direcionamento com respeito à minha ação na igreja. Mas quando nós fazemos alguma coisa pensando no nosso umbigo, nós colocamos em xeque a verdade de Deus, a graça, tudo aquilo que foi dado para nós. O impressionante é isso que o apóstolo Paulo fala lá no começo, que tudo que nós precisamos para ser igreja foi nos dado em Cristo. Nós temos, está em nossas mãos. Efésios fala isso também, que nós já fomos abençoados por toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. O mais importante nos foi dado, mas muitas vezes nós jogamos fora por conta do nosso próprio coração, que é enganoso e que é extremamente, a palavra diz, corrupto. Amém, queridos? Bendita seja a palavra do Senhor. Então o apóstolo Paulo vai usar alguns argumentos contra essa desunião, contra esse partidarismo, contra essa mácula que estava acontecendo dentro da igreja. Ele usa argumentos profundos. O primeiro argumento que ele usa no versículo 13, olha no versículo 13, nós vamos ter esses argumentos quase todos no versículo 13 mesmo. Ele diz assim: por acaso está Cristo dividido? O primeiro argumento que ele usa contra aqueles partidos que estavam ali na igreja. Por acaso Cristo está dividido? Ou seja, Cristo é integral na sua missão e na sua vivência dentro da vida da igreja. Você não pode pegar Cristo e separar ele para um lado, separar Cristo, as pernas de Cristo para o lado do partido de Pedro, os braços de Cristo para o lado do partido de Paulo, a cabeça de Cristo para o lado do partido de Cristo mesmo lá, aqueles que eram do partido de Cristo.